Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Mais uma vez, nós estamos dentro do Inova, desta vez do Inova Day, que está sendo realizado no Supera Park. Nós já tivemos em várias ocasiões no Senai, né, em Ribeirão Preto, e agora nós estamos no Supera Park, que também é em Ribeirão Preto, mas é bem longe de Ribeirão Preto, pelo amor de Deus. E hoje eu estou aqui com Lívia Oliveira Ciabatti, Marcelo Severi e Guilherme Nonino Rosa. Gente, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. E a gente vai falar sobre o Big Data, bem, na prática chama-se do Big Data ao Big Impact, estratégias de inovação orientadas por dados. Eu vou começar com a Lívia, por uma questão de educação. E, como eu tinha dito antes, é japonês para mim, né? Me fala um pouco de Big Data, o que é, como é que a gente... Para quem não é da área, o que é exatamente Big Data e como é que isso impacta nos nossos dias? Bom, Big Data é esse conceito que a gente trabalha da grande quantidade de dados que a gente gera hoje no dia a dia. Então, estamos aqui criando um podcast e a gente está criando dados. Que tipo de dados? Ondas sonoras, se a gente traduzir isso depois para texto usando ou escrevendo mesmo, ou usando algum tipo de inteligência artificial, é um dado que pode ser usado depois. Ao mesmo tempo, quem está no celular, quem tem smartwatch, está criando dado o tempo todo. A indústria, com as máquinas que funcionando, na saúde, com as imagens, com os exames acontecendo, tudo isso criam dados novos. Esses dados, em geral, eles são subutilizados, eles são guardados. O mundo não foi pensado para viver os dados. Hoje em dia, a gente está tendo que se adaptar, tentar aprender a organizar eles, tentar aprender a utilizar, para fazer com que essa grande quantidade seja analisável, útil e, em algum momento, que ela seja levada para produzir alguma outra coisa nova. Perfeito. Bem, mostrando o excepcional jornalista que eu sou, eu chamei a Lívia e não perguntei o que você faz, Lívia, mostrando essa qualidade perfeita de jornalista que eu sou, né? Bom, eu sou Lívia, eu sou formada em Informática Biomédica, tenho mestrado e doutorado em Saúde Pública pela USP de Ribeirão Preto. Ah, que legal. Mas hoje eu atuo como coordenadora de inovação dentro do Hospital Israelita Albert Einstein e sou docente de Ciência da Computação aqui na Barão de Mauá. Ah, que legal. Nós estamos também com o Marcelo Severi. Marcelo, seja bem-vindo. E me fala um pouco de você, para não cometer o mesmo erro que eu cometi com a Silvia. Né? Com a Silvia, não, com a Lívia. Eu sou gerente... Só melhora, Eu sou gerente geral de uma indústria de equipamento de base aqui em Sertãozinho. Estamos mais perto de Sertãozinho do que Ribeirão. Estamos mesmo. E uma indústria de turbinas a vapor, redutores e também atende com serviços. Então é um grande produtor de equipamentos. Hoje a gente está sob a marca da WEG. Ela adquiriu essa empresa em 2018 e a gente oferece produtos de geração de energia renovável. Nós temos também o Guilherme Nonino. Guilherme, bem-vindo. Muito obrigado. E a gente estava falando sobre antecipação de tendências, né? Que é uma pergunta do cara de humanas, né? É. Me fala um pouco sobre você e já entrando diretamente no assunto, como é que foi a tua apresentação de hoje? Bom, sou Guilherme, sou professor do Senac, um dos parceiros desse evento, e nós temos hoje um perfil de formador de profissionais para análise de dados dentro do conceito do BI, do Business Intelligence, mas também utilizando recursos de Big Data e recursos de Machine Learning para a eficiência da tomada de decisões. Eu brinco que dados está na minha vida desde quando um dia, com 16 anos, há uns anos atrás, a gente acaba revelando idade falando isso, não foi tanto assim. A gente conheceu uma ferramenta chamada Lotus 123, que antecipou o Excel. Faz tempo, né? Então, naquela época, eu já brincava, né? A gente já brincava com dados porque a gente já começava a digitalizar ou a escrever. Imagina eu que usava o Lotus 123 dentro do Warp da IBM. Nossa! O S2 da IBM. Exatamente. Então, a partir daí, a gente vem construindo essa carreira, essa formação e hoje, especificamente, formando profissionais. Formando profissionais para não só utilizar a ferramenta, não só fazer algo bonito, mas fazer algo preciso, algo que leve o profissional a apresentar resultados para um grupo ou para a empresa dele, ou às vezes ali para o comércio pequeno dele, médio, grande, para ele tomar uma decisão e uma decisão assertiva dos rumos que ele vai tomar para o mercado. Perfeito. Marcelo, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Com base nisso que a Lívia falou sobre a definição de Big Data,
Como é que vocês, na prática, usam isso na empresa de vocês? Tá. Lá na nossa empresa hoje, os dados, né, que a gente consegue coletar do uso dos nossos equipamentos pelos nossos clientes nos gera informações importantes para qual o funcionamento que ele está performando, se a gente tem oportunidade de melhorar a eficiência, se ele foi devidamente desenhado, né, para esse tipo de processo. Então, com a análise dos dados, a gente consegue orientar a nossa estrutura de desenvolvimento para continuar inovando e implementando a aplicação dos equipamentos. Então, o dado é o que sustenta o continuar, o desenvolver dos nossos equipamentos. É o que faz a diferença entre ganhar e perder muito dinheiro na prática. Sim. E alinha com os objetivos dos nossos clientes, né? Claro, então, você entende o que ele precisa do nosso equipamento, porque quando você gera uma fotografia e o equipamento ele opera continuamente, como você falou, dados a cada segundo, a cada milésimo de segundo, e essa interpolação e interpretação desses dados permite com que a gente desenvolva, inove e implemente essa tecnologia aos nossos produtos. Perfeito, Olívia. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando da aplicação, por exemplo, da leitura dos dados da saúde pública, que é uma das áreas a que você está ligada. E nós estamos em 24, há praticamente 3 anos, passamos por uma experiência mundial terrível. Traumatizante, né? E que, em parte, também acabou sendo amenizada pelo uso de Big Data. Como é que você acha que, por exemplo, o Brasil, que é um país gigantesco e que tem um sistema público que é referência no mundo, de que forma esse sistema público pode se utilizar do Big Data para, por exemplo, elaborar políticas públicas mais eficientes? Bom, aí você tocou numa área que eu realmente sou apaixonada. Eu venho da área da saúde pública, a epidemiologia é a minha formação de base. Assim, sou desenvolvedora e depois fui para epidemiologia, né? Então, o Brasil, ele tem uma coisa que muitos países no mundo não têm, que são bases nacionais de dados. Então, a gente tem, por exemplo, SINAM, SINASC. O que são esses? SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. SINAM, Sistema Nacional de Alertas Hospitalares, ou alguma coisa assim. E o SINASC, Sistema de Informação de Nascidos Vivos. A gente tem sistema, ele é brasileiro, a gente tem acesso, eles são abertos. Obviamente, todos desidentificados, você não sabe quem é a pessoa, mas esses dados existem. Hoje já existem diversas estratégias e novas formas de utilizar. Existe no Brasil uma pesquisa que chama Corte dos 100 milhões, que juntou todas essas bases e criou uma história de vida para 100 milhões de brasileiros. Fantástico. Tudo isso com dados que a gente coleta no dia a dia, que precisa para saber, por exemplo, se a pessoa está viva ou não. Questões não são coletadas necessariamente para a saúde, tirando o ambulatorial, mas que são dados coletados para a gente viver. Ou para a gente morrer, por vezes. E agora se juntou e tem esse banco para se trabalhar. Até recentemente, a Fundação Bill e Melinda Gates lançou um Grand Challenge para fazer a avaliação desses bancos no Brasil. Eles investiram no Brasil para fazer essas análises. Mas, assim, a nossa política pública tem todo o potencial de seguir esse conjunto de dados que já são coletados, que já existem, para tomadas de decisão. E, em geral, eles são usados para entender onde eu vou colocar uma unidade básica de saúde, onde está faltando algum tipo de medicação, quais são os piores, sei lá, os principais agravos para quais eu vou pensar, né? Eu tenho um agravo dentro do hospital, como que eu vou usar uma estratégia de prevenção na atenção primária, talvez dentro da farmácia, então talvez faça sentido a farmácia para a gente conseguir decidir, para a gente impactar lá no fim, como é que a gente volta aqui por uma informação de dados hospitalares que já são coletados. Quer dizer, nós temos a estrutura, basta ter a boa vontade, basta entre muitas aspas, né? Basta ter a boa vontade para fazer isso. Nós temos a estrutura, nós temos profissionais que são capazes de fazer essas análises. Nós precisamos realmente, talvez, de advocacy, de alguma coisa. Não é uma questão de técnica, eu tenho certeza que não é uma questão da técnica, não é uma questão. É uma questão de vontade política, para a gente poder utilizar isso na prática e fazer a diferença. Ô, Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Para o SENAC, que tem um nível de excelência na formação de profissionais muito grande, esse tipo de situação de tratamento de Big Data e o impacto que vai provocar em estratégia de inovação também implica na formação de novos tipos, de um novo perfil de profissional. Sim, um novo perfil de profissional. Normalmente o perfil do profissional que ele começa numa formação inicial de uma ferramenta,
de análise de BI, Sim. ele muitas vezes ele vem ali do Excel, da utilizaçãozinha do Excel do dia a dia. Lotus 1, 2, 3. Não do Lotus 1, 2, 3, mas do Excel, né? Da utilização do Excel, e ele se depara com o universo dos dados. Sim. Porque a gente tem aí dentro do contexto, por exemplo, do Power BI, da ferramenta do Power BI, e aqui eu não quero ser exclusivista do Power BI, porque não é só o Power BI, nós temos Tableau, nós temos Qlik, nós temos outras ferramentas. Você sabe que você está falando com um cara ardoroso por Linux e por open source, né? Isso, mas o Power BI é gratuito. E essas outras ferramentas, né, eu também sou apaixonado e tenho ali a minha vertente também dentro do contexto do Linux. Mas não só a utilização da ferramenta neste contexto, mas o profissional ele começa a se deparar com a possibilidade de ver um volume maior de informações e a possibilidade de ter uma forma de tratar essas informações de um formato diferente, de um resultado diferente. E isso dá para ele uma experiência diferente. Isso gera para ele uma experiência diferente e gera para ele uma mudança de vida. E gera para ele uma expectativa de poder falar, opa, eu posso contribuir ali, na minha mesa, no meu departamento, onde que eu estou. Eu não preciso estar dentro de um departamento exclusivo de análise de dados, mas eu posso estar contribuindo ali na minha mesa, no meu serviço, do meu dia a dia, com uma análise diferenciada, com um resultado diferenciado, para dentro do grupo, para dentro da empresa, como parte de uma equipe de tomada de decisões. Marcelo, há quanto tempo é que vocês estão nesse processo, a tua empresa nesse processo de recurso ao tratamento de dados como uma forma de aplicação de políticas de negócios, por exemplo? O uso dos dados, né, para você direcionar, ele vem desde sempre na própria identificação das oportunidades. O que os últimos 5 anos aceleraram essas tomadas de decisões foram as ferramentas e a própria aquisição. À medida que você tem, né, a implementação de sistemas de gerenciamento empresarial, onde você já começa a colher, né, todos esses dados que a gente gera continuamente, a vinda das ferramentas ela permeou. Nos últimos 5 anos isso acelerou de uma forma abrupta, mas os dados sempre fizeram parte da tomada de decisão, como falou, mesmo com ferramentas mais arcaicas, mas eles sempre nortearam o rumo, a orientação, a melhoria, a inovação. Hoje, com mais dinâmica, com mais base, né, ampla, né, sim, a gente atende mais de 500 clientes por ano. Então, você consegue montar um histórico com base nesses clientes. Você vai para uma base de dados aberta, você consegue trazer muito mais a informação para te nortear. Mas desde sempre a gente começou acelerado aí nos últimos 5 anos com as ferramentas de informática. Isso mudou o perfil de profissionais dentro da tua empresa? A gente estava falando um pouco sobre isso, né? E o que me chamou muita atenção na apresentação da escola, claro, já traz isso, mas da Lívia a questão do cientista de dados, né? Então, venho de uma indústria onde o técnico, o tecnólogo ou o engenheiro, né, era o profissional a ser valorizado. O cientista de dados ele vem na mesma base hoje de importância, de necessidade, provendo a informação para o engenheiro, para o tecnólogo fazer ali o seu desenvolvimento. Então, o cientista de dados hoje é fator crítico de sucesso na utilização dos dados. E eu acho importante fortalecer que assim, o cientista de dados, da mesma forma como, por exemplo, um médico, ele vai demorar um tempo para fazer aquilo direito. Sim. A ciência de dados é uma ferramenta como um bisturi. Se eu entrego isso na mão de uma pessoa generalista, de um profissional médico generalista, ele vai conseguir fazer alguma coisa. Não sei se todo mundo toparia fazer uma cirurgia. Talvez deixe sequelas, né? A mesma coisa, por exemplo, os meus profissionais, os profissionais que atuam com a gente dentro do Einstein, do meu grupo, todos eles têm algum nível de mestrado ou de doutorado dentro da área da saúde, focado nisso. Por quê? Porque eu posso fazer ciência de dados realmente com muita coisa. Mas você ter a especialização, entender, ainda mais na área da saúde, que tem muita peculiaridade, tem muito do tipo sim, se não, muito pequenininho. Eu imagino que na indústria deve ser a mesma coisa, né? Acho que a diferença entre estourar uma caldeira ou não deve ser tão grande assim, então tem esses limiares e isso faz diferença. Os dados estão aí para todo mundo usar. Saber usar direito vai depender da formação e até mesmo de onde eles estão. Tá dentro de uma indústria que é inovadora, que pensa com os dados, faz toda a diferença para esse profissional também se formar e entregar uma coisa de qualidade. O Einstein é uma referência
no mínimo para a América Latina, na ação dele. Melhor hospital da América Latina, segundo algumas melhor? certificações, sim, nós temos. Me diz uma coisa, para a gente trazer as coisas um pouco mais para a terra, você consegue me dar algum exemplo que você tenha acontecido, obviamente, que não afete a questão ética e questão... A gente já tem alguns projetos públicos dentro da nossa área, eu trouxe alguns para a gente mostrar. Um que eu acho muito interessante, porque ele é mais simples, é um projeto que chama Escanometria. É um projeto que a gente fez com uma grande indústria, que investiu no Einstein para esse desenvolvimento, via benefícios fiscais que a gente captura. E a perspectiva era, um profissional de dentro do Einstein falou, eu tenho esse problema. Eu faço essa medição automatizada, isso é chato. Eu faço essa medição na mão, isso é chato. Eu queria automatizar isso. Dá para criar uma IA para isso? Dá. A gente pegou mais de 1.000 e tantos exames de pacientes, tudo com um comitê de ética, tudo legal, tudo passando pelos nossos comitês de leis gerais de proteção de dados. Fizemos o processo de preparação, anotação, treinamos a IA. Hoje, a gente consegue ter uma velocidade muito mais rápida para fazer essa avaliação. O que se dá nisso? Você faz a escanometria, é um processo que o médico ortopedista, o radiologista, marca pontos na sua perna, pontos específicos, sim, cabeça do talos, o meio do seu joelho, seu calcanhar, não é exatamente esses termos, mas tudo bem. Você marca esses pontos e depois ele passa linhas. E ali ele faz a medição. Isso se fazia na mão. Então, entendi. O médico tinha que abrir o exame, pontinhos, linha, mede, copia para o laudo. O que a gente fez? A gente desenvolveu essa IA que identifica os pontos automáticos, traça as linhas sozinha. E a gente integrou isso com o nosso sistema de imagens. Então, a pessoa está fazendo um exame lá, se esse exame, num lugar, na sala de raio-x, se esse exame foi elegível, ele passa no nosso pipeline, ele já é materializado, já é feito toda essa informação e cria as métricas que o profissional de saúde depois vai poder olhar, ver se acertou ou não, porque, obviamente, a IA não faz... Não é a IA que dá o diagnóstico. Vai lá, olha, se está certo, se ele acha que está bom o suficiente, ele pode considerar a métrica da IA e levar isso para ele não ter que fazer sozinho. Se ele achar que está ruim, é só fazer ele por si mesmo. Tá certo. Deixa eu fazer uma última pergunta para vocês três agora, que é uma pergunta de cientista social mesmo, não é de jornalista. Onde é que fica a privacidade nessa história toda? Porque hoje mexo num troço desse aqui, eu procuro camisas do Internacional, que eu sou fanático pelo Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Aí, misteriosamente, microsegundos depois, começam a aparecer propagandas de camisas do Internacional para mim. Então, onde é que, depois disso que nós conversamos, onde é que fica a questão da privacidade? Onde é que fica o limite? Onde é que vocês... qual é o limite que vocês se impõem para não passar desse ponto? Guilherme, vamos começar contigo? Pode ser. Bom, eu como formo profissionais, normalmente as minhas bases que eu uso, principalmente as bases locais e as bases que eu busco a partir do Big Data, eu foco sempre na ética. Não extrair dados sensíveis. Não trabalhar com dados sensíveis, mesmo em sala de aula. Sim. Mesmo em sala de aula. Às vezes eu brinco que, dependendo de uma análise que a gente está fazendo, a gente está ali com uma base cliente, eu falo que ali é o espaço para a gente trabalhar com a base fake, porque ela é onde que eu vou poder exercitar sem incorrer numa lei. Mas eu brinco, às vezes você vai encontrar lá o José Luiz da Silva. Se chegar o José Luiz da Silva, não é você, é uma base que foi gerada para... Por quê? Porque a partir dessa análise que a gente fez, ou dessa busca desses dados, a gente precisou utilizar uma base que respeite os limites dos dados. Mas quando eu passo para a parte profissional, o que eu vou ensinar para o profissional? Cuidado, sempre. Os dados sensíveis, eles não podem estar disponibilizados. Principalmente quando tem que continuar sensível. Principalmente quando, por exemplo, a gente vai publicar um relatório, né? Principalmente nas ferramentas que hoje a gente pode publicar relatórios, esses dados eles têm que ficar protegidos. Então você não pode publicar numa ferramenta gratuita, que é onde todo mundo pode ter acesso. E aí é tendo acesso a esses dados vazarem. Verdade. Marcelo, não é tanto na tua área, mas eu acho que no nosso caso é um pouco... É mais difícil, né? É mais técnico, difícil... Né? No seguinte, né, é mais protegido hoje com a própria Lei Geral de Proteção, né, de Dados, mas como a gente está num setor privado e que você tem as relações contratuais, você já trata isso nessas bases, tá, sempre respeitando a confidencialidade, a integridade, né, do nosso cliente, mas também podendo oferecer para ele, à medida que ele permite que você acesse essas informações, retroalimentar com inovações, com tecnologia. Claro. Mas no caso de uma relação, de uma empresa privada, essa relação está hoje muito bem determinada pela LGPD. Perfeito.
Lívia. Da área da saúde, ainda mais vindo dessa área de pesquisa, a gente já lidava com uma coisa que é um pouco mais rígida do que, até na minha opinião, que é a LGPD hoje, que são os comitês de ética em pesquisa. Sim. Então, tudo que a gente vai construir, o nosso primeiro passo é passar no comitê de ética. Então, a gente tem essa avaliação muito cautelosa. Depois disso, para os nossos dados, principalmente machine learning, para mim, eu, em geral, não me importo com informações pessoais, como, por exemplo, não me interessa se o raio-x de pernas é do Guilherme ou do Marcelo. Para mim, eu quero uma imagem, o nome de quem veio, talvez o que eu vou querer saber é o gênero. O resto eu não preciso saber. Então, a gente também trabalha com essas bases anonimizadas, né? Outro ponto importante é, a gente também toma muito cuidado com esse uso, porque aí ela precisa de um padrão, ela não precisa de uma pessoa específica. Então, quando a gente traz um volume grande, a gente traz uma seleção, a gente também traz dados com qualidade e a gente evita qualquer risco que a gente possa adicionar para aquela pessoa. Então, sim, os dados são validados pelo comitê de ética, pelo nosso comitê de governança, principalmente dentro da instituição, e depois a gente começa a fazer a pesquisa. E essa pesquisa também é anonimizada com os dados, não vou dizer sigilosos, porque a gente não chega nem a saber esse dado. Já chega pra gente, quando chega pra gente já tá limpo. É só a gente trabalhar a parte do algoritmo e das outras informações. A gente não tem dúvida nos nossos termos e condições, né? Diferente de quando a gente acaba dando acordo, e ali se permite uma série de coisas que o nosso está muito claro. Está muito claro. Específico. É verdade. Bem, gente, nós chegamos ao fim do nosso podcast de hoje aqui dentro do Inova Day. Nós conversamos com a Lívia Oliveira Ciabatti, Marcelo Severi e Guilherme Nonino Rosa. Gente, muito, muito, muito obrigado. É uma conversa que daria para ficar dias, mas foi muito bom mesmo. Muito obrigado a todos. Alguma consideração final? Agradecer a oportunidade, estar sempre disponível para trazer aí um pouco desse conhecimento que, no meu caso, é levado para a sala de aula, mas também é trazido da sala de aula, porque a experiência dos profissionais que eu tenho dentro da sala de aula é muito grande e com muitas áreas. Não é uma área específica, né? Não é uma área da saúde, nem é uma área da indústria, mas é uma área da saúde, da indústria, da logística, do comércio, do sistema bancário e de todas as perspectivas. Tá ótimo. Agradeço a oportunidade de poder explicar um pouquinho como é aplicado isso na nossa indústria. Igualmente. Obrigada pela conversa. Gente, obrigado a todos mais uma vez e a gente daqui a pouco está de volta com mais um podcast do nosso Conexão Acirp aqui no Inova Day. Um abraço, até mais.